Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Na aula de hoje ainda estaremos falando sobre campos e forças eletromagnéticas. Então vamos ao que nós estaremos vendo nesta aula. Bom pessoal, basicamente nessa aula eu estarei falando sobre o efeito magnético da corrente elétrica, porém agora eu estarei resolvendo alguns exercícios de fixação, ok? Então, as habilidades que vocês estarão desenvolvendo ao término dessa aula é relacionar o fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração de corrente elétrica no fio condutor, compreender a relação entre o número de espiras da bobina e a intensidade da corrente elétrica e analisar as finalidades práticas do eletromagnetismo em nosso cotidiano. Vamos lá? Vamos fazer exercício? Bom, o primeiro exercício é um exercício sobre o condutor reto. Ele fala o seguinte, ó, um condutor reto e longo é percorrido por corrente I igual a 5 amperes. Determinar a intensidade do vetor indução magnética num ponto situado à distância R igual a 0,5 metros do condutor. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, como é que eu resolvo esse exercício, pessoal? O enunciado, ele quer que eu calcule o vetor indução magnética, ou seja, ele quer o campo magnético. O que eu tenho de dado? Eu tenho a corrente elétrica, que é 5 amperes, ok? Eu tenho a distância do condutor, o ponto que é onde eu vou calcular, que é 0,5 metros, e eu tenho a constante de permeabilidade magnética, que no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7. A unidade é o Tesla vezes metro por ampere. Então esse exercício é um exercício muito simples, é aplicação direta. Ó. B, que é o campo magnético, é igual a μ0 vezes I dividido por 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Agora eu vou trocar as letras por números, pessoal. Vocês vão ver como é simples. Ó. μ0, já sei que é 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. O I é a corrente elétrica, dada em amperes, 5 amperes, ok? Dividido por 2π vezes o raio, que é 0,5 metros. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em notação de base 10, com qual objetivo? Já de cancelar o 5. Então, 0,5 metros é a mesma coisa que eu escrever 5 vezes 10 a menos 1 metro. Ok? Então, agora o que eu faço? Vou fazer a continha, né? Ó, π cancela com π, ok? 4 dividido por 2 dá 2. 5 cancela com 5, então vai ficar 2. Agora vamos às potências. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 1. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 7, menos 1. Só que você sabe que menos com menos é mais. Então vai ficar 10 a menos 6. Menos 7 mais 1, menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, unidade do campo magnético é o Tesla. Tá aí, primeiro exercício resolvido. Olha como é simples, gente. Muito tranquilo, muito fácil. É apenas uma aplicação direta. Ó, vou deixar marcadinho aqui para vocês. Prontinho. Vamos para o próximo? Na figura abaixo, determinar a intensidade de B, ou seja, do campo magnético no ponto P, dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Bom, gente, eu vou pegar a caneta branca aqui, porque eu percebi que a vermelha não fica muito legal para essa tela. Acho que o branco ele destaca mais. A primeira coisa que eu devo observar é o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois fios, na verdade. Cada fio vai gerar o seu próprio campo magnético, ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou aplicar a regra da mão direita em cada um deles, ok? Aplicando a regra da mão direita, só porque eu troquei a caneta, agora eu vou ter que trocar de novo.
você vai fazer o seguinte, ó, dedão no sentido da corrente elétrica, fecha o fio na mão. Você vai perceber que ao fazer isso, essas duas correntes aqui, elas estão no mesmo sentido. Então, quando você faz esse movimento de fechar, vai dar uma corrente nesse sentido aqui, ok? Fazendo esse movimento da outra corrente nesse sentido aqui. Então, no ponto P, essas correntes vão fazer assim, ó. Corrente não, perdão, o campo magnético, ok? Então, eles divergem, estão vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou escolher esse cara, o fio 1, e eu vou calcular quanto que é o campo magnético em 1. Depois, eu vou pegar esse fio 2 e eu vou calcular quanto que é o campo magnético, no fio 2. Ok? Então, essas são as primeiras coisas. Depois, eu vou tentar descobrir quanto que vale nesse ponto P aqui. Tá? Eu acho que você já entendeu como que a gente faz. É muito simples. Mas vamos lá. Ó. Então, eu tenho o condutor reto. Eu vou calcular primeiro B1. Vai ser μ0 vezes I1 dividido por 2π vezes R1, que é o raio de 1. Vou fazer a mesma coisa em 2. B2 igual a μ0 vezes I2 dividido por 2π vezes o raio do fio 2. Agora eu vou trocar as letras por números, ok? Quanto que é o μ0? Para os dois, tá? 4π vezes 10 a menos 7. A corrente de 1 é 2 amperes, dividido por 2π vezes o raio de 1, que é 0,1 metro. Vou colocar em notação de base 10, 10 a menos 1. Vou fazer a mesma coisa para o outro agora. Então, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente do fio 2 está lá no desenho, é 8 amperes, dividido por 2π vezes o raio de 2, que também é 10 a menos 1. Observa que vai mudar pouca coisa, né? Aqui é um cálculo muito simples, tá, gente? A gente faz aqui rapidinho. Ó. Então, quem que é o B1? Campo magnético do fio 1. Vamos fazer rapidinho, ó. Π cancela com π, não preciso colocar. Esse 2 pode cancelar com esse 2 também. Então, vai dar 4 aqui, né? 4. 10 a menos 7 com 10 a menos 1, nós já vimos no exercício anterior, dá 10 a menos 6. A unidade de campo magnético é o Tesla. Ó, guarda isso aqui. 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ok? Agora vamos para o próximo, que é o B2. B2 vai ser, ó, 4, π cancela com π, certo? 4 vezes 8, 32, dividido por 2 dá 16. 16. 10 a menos 7 com 10 a menos 1, 10 a menos 6. A unidade é o Tesla. Achei o valor dos dois campos magnéticos. Vou pegar um marca-texto para deixar destacado aqui para vocês. E agora, professor, o que eu tenho que fazer para achar o campo no ponto P, que é onde o exercício está pedindo? Bom, agora se você lembrar da explicação lá do começo, você vai perceber que esses campos magnéticos, eles divergem. Eles não estão se somando, eles estão se subtraindo. Então, embora quando eu vou somar vetor, eu sempre coloco o sinal de mais, aqui eu já sei que eu vou somar, mas um deles, obviamente, será negativo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, quem é o campo resultante? Ó? Campo resultante, em termos de vetor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar B2, ok? Mais B1. A ordem não importa. Eu estou fazendo isso só por uma questão de sinal, tá? Então, se eu adotar que o B2 é positivo, o B1 é negativo, certo?
Então, como que eu somo o campo resultante em termos de vetor? Você mantém o sinal de mais, você não pode sumir com ele. Então, vai ficar B2 mais, entre parênteses, menos B1. Por que eu tenho que usar essa notação, pessoal? Porque eu estou trabalhando com vetor. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, agora sim, né? Então, vai ficar, ó, campo resultante é uma soma, tá? Não deixa de ser uma soma. Então, você vai colocar 16 vezes 10 a menos 6. Mais com menos é menos, né? O certo seria colocar mais entre parênteses, mas eu vou colocar direto aqui, que eu já sei o que eu estou fazendo. 4 vezes 10 a menos 6. 16 menos 4 é 12. Campo resultante. 16 menos 4, 12. 12 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ok? Vou pegar o marca-texto aqui agora. Deixar marcadinho aqui. Tá aí a soma dos campos, ó. 12 vezes 10 a menos 6 Tesla. Olha que simples, gente. Ok? Aplicação direta, praticamente, né? A única coisa que eu tive que fazer diferente aqui foi acrescentar a soma dos vetores, né? Vamos fazer mais um? Como você representa o vetor indução magnética no centro das espiras abaixo? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Basicamente aqui, a gente tem que aplicar a regra da mão direita. O que a regra da mão direita diz? Eu vou até escrever aqui, ó. Regra da mão direita. Regra da mão direita. Ó, você vai pegar o fio, ok? Para onde estiver apontando a corrente elétrica, você vai colocar o seu dedão no sentido da corrente elétrica e vai fechar o fio na mão, ó. Fecha o fio na mão. Então aqui eu tenho a minha caneta, imagina que aqui é o fio, ó. Fechei o fio na minha mão. Quando eu for seguindo aqui, seguindo a orientação do fio, agora eu vou precisar trocar a cor aqui, não tem jeito. Ó, estou seguindo a orientação do fio. Você vai ver o quê? Você vai ver que ao fechar a tua mão vai dar algo assim, ó, fechando o fio, certo? Então, nesse caso aqui, você desenha uma bolinha, ok? E coloca um pontinho aqui. Que os teus dedos, ao fechar o fio, eles estão saindo do plano da página. Ó, pensando na página do teu caderno. Quando você fecha o fio, deixa eu colocar a setinha aqui. Os teus dedos eles vão apontar para fora. Então, vai dar um pontinho aqui, ok? Agora, no sentido contrário, ó, no sentido contrário, fecha a mão, os teus dedos eles vão dando para dentro da espira. Quando você fecha a mão e vai acompanhando o fio. Então, você faz uma bolinha. Se é para dentro, você faz o xizinho, ok? Então, sempre lembra de uma flecha. Se você vê a flecha indo em direção a você, você está vendo uma pontinha da flecha. Então, você vê só a pontinha da flecha. Agora, se você vê a flecha saindo, você está vendo o xizinho da flecha, que é o finalzinho dela, tudo bem? Então, é muito simples representar isso daí. Continuando, vamos fazer mais um. Uma espira de raio R igual a 10 centímetros é percorrida por corrente de intensidade I igual a 6 amperes. Determine as características, direção, sentido e módulo do vetor indução magnética no centro da espira. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Ó, então vamos lá. Direção, vamos por etapas, né? Cadê aqui? Vamos começar pela direção. Direção. Qual que é a direção? A direção ela sempre vai ser perpendicular, pelo menos nesses casos, ao plano do papel.
No meu caso, ao plano do computador, ou no caso de vocês, ao plano do papel, perpendicular ao plano do papel. Aqui vale a mesma coisa, pessoal, regra da mão direita. Agora, se você for desenhar o sentido, ó, lembra, regra da mão direita, dedão no sentido da corrente, fecha o fio na mão, ó, os teus dedos estão entrando, tá? Então, se os teus dedos estão entrando, você já sabe o que você tem que fazer. Bolinha com xizinho. Ó, bolinha com xizinho. Esse é o campo magnético no centro da espira. Tudo bem? Então, vamos ao sentido. Sentido. Opa. Peraí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pegar a borracha para apagar, fica mais fácil. Prontinho. Eu apertei um botão aqui que eu não deveria. Sentido. Então, o sentido vai ser de dentro para fora do papel, né? Ou seja, entrando no plano do papel. Agora vem o módulo. O que é o módulo? O módulo ele quer que a gente calcule a intensidade do campo magnético. O módulo, vou riscar aqui, sentido e direção, que foi o que ele pediu, ok? Então, qual que é a fórmula para calcular o campo magnético no centro da espira? B igual a μ0 vezes I dividido. Agora, no caso da espira, não tem o π, tá? É só o raio. 2 vezes o raio. Agora, troca as letras por números. Quem que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica, de acordo com o enunciado, é 6. 2 vezes o raio, você pode colocar 10 a menos 1. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24, certo? 24 dividido por 2, 12. O π, como eu não tive ninguém para cancelar nem cortar, eu mantenho 12π. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 1 dá 10 a menos 6. Só para deixar em notação científica, bonitinho, a gente mexe uma casa na vírgula e aumenta uma casa no expoente. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 5. Ah, perdão, é 1,2 π, eu não posso sumir com π. Deixa eu arrumar aqui. 1,2 π vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá aí. Aplicação direta da fórmula. Ok? Vou pegar o marca-texto, marcar a resposta final aqui para vocês. Ok, vamos fazer mais um. Um solenoide de pequeno diâmetro e comprimento L igual a 0,5 centímetros é constituído de 1000 espiras. Determine a intensidade do vetor indução magnética na região média do solenoide, quando por ele circula uma corrente de intensidade 6 amperes, dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7
Tesla vezes metro por ampere. Então, deixa eu já marcar. Ó. O comprimento é 50 centímetros. Ele tem 1000 espiras. Então, ele dá 1000 voltas, tá? A corrente elétrica tem intensidade de 6 amperes. E a constante de permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. Bom, pessoal, fórmula para calcular o solenoide. Então, eu até coloquei um solenoide representando aqui. Um solenoide é um fio enrolado. Quanto mais voltas ele dá, maior a intensidade do campo magnético. Em muitos casos, eles colocam um núcleo de ferro, como nós já vimos em aulas anteriores, para aumentar a intensidade do campo magnético. Então, essa fórmula eu preciso usar a fórmula do solenoide. Então, ó, para o solenoide, qual que é a fórmula para calcular o campo no solenoide? Solenoide, eu acho que não tem esse acento, deixa eu apagar aqui. Solenoide, é essa fórmula aqui, ó, campo magnético no interior do solenoide. Aqui ele fala região média, pessoal, mas qualquer região que você pegar aqui dentro do solenoide, o campo é constante, é o mesmo, tá? Então, é μ0. Observa que no caso do solenoide, a relação entre o número de voltas e o comprimento do solenoide tem relação direta com o campo, né? Porque se eu tenho muitas voltas com um comprimento pequeno, o campo vai ser bem grande. Então, essa relação aqui ó, vai entrar na fórmula do solenoide. N sobre L, onde N é o número de voltas e L é o comprimento do solenoide. Tudo isso vezes I. Agora a gente troca as letras por números. Ó, quem que é o μ0? 4π vezes 10 a menos 7. N é o número de voltas, 1000 voltas. Eu vou trabalhar em notação científica para não ter que usar calculadora, tudo bem? Então, 1000 voltas é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Dividido pelo comprimento do solenoide, que é 0,50, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Vezes a corrente, que é 6. Não sei se vai me ajudar muito, mas tudo bem. Então, vamos lá. 4 vezes 6 dá 24, ok? 24 dividido por 5, vamos fazer aqui. Eu já sei quanto vai dar, mas eu vou fazer com vocês. 24 dividido por 5, você vai fazer ó, 4 vezes 5, 20, certo? Sobra 4. Não dá. Acrescenta um zero, coloca vírgula, 8 vezes 5, 40. Agora zerou, finalmente, 24 dividido por 5 é 4,8. Então, o que eu fiz? Ó, 4 vezes 6, 24, dividi por 5, 4,8. Como o π eu não mexi com ele, não cancelei, não fiz nada, eu vou manter 4,8 π. Agora, vamos às potências. Eu tenho ó, 10 a menos 7 vezes 10 à terceira, ok? Dividido por 10 a menos 1. Ó, pensa comigo, gente. Ó. Vamos repetir 10 a menos 7 aqui. 10 à terceira com 10 a menos 1. Repete a base e subtrai os expoentes. Só que você sabe que menos com menos é mais. Então, vai ficar 3 mais 1, que dá 10 à quarta. Então, quanto é que dá isso daqui? Menos 7 com 4 vai dar 10 a menos 3. Ok? Então, 4,8 π vezes 10 a menos 3. A unidade é o Tesla. Tá aí ó, a resposta do enunciado. Tranquilo, né, gente? Observa que sempre é bom evitar o uso de calculadora, pessoal. Principalmente vocês que vão fazer vestibular, você sabe que na hora do vestibular você não terá uma calculadora na sua mão. A dica que eu dou para vocês, transforme em notação científica, fica mais fácil de trabalhar. Se você ainda tem dúvida de como transformar um número em notação científica, procure vídeos, pergunte aos colegas que têm um domínio um pouquinho melhor de matemática, como transforma.
Faça bastante exercício, que sempre que você transforma em notação científica, fica mais fácil de trabalhar com os números. Tudo bem? Bom, gente, então é isso. Chegamos ao fim dessa aula. Ok? Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até as próximas videoaulas, ok? Não esqueçam de curtir o canal, se inscrever e, se puderem, ajudem a divulgar o canal, ok? O intuito do canal é justamente esse, ajudar as pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais em sala de aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.